Damos seguimento, né, nos estudos de João. Vamos ler o capítulo todo mundo junto, e aí depois a gente faz uma oração e a gente começa. João capítulo 18, verso 1 até o verso 11. Só o nosso homem do áudio dá ok? Tudo certo? Então vamos lá. Verso 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir as palavras que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo, Pai, que nós temos aqui reunidos como corpo do Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é a verdade, a qual o Senhor preservou, Pai, para a Sua igreja, Senhor. Manter, ó Pai, o conhecimento, a sabedoria, Pai, que há na Tua verdade, na Tua palavra. Nós te louvamos, Deus, pela verdade da Tua palavra, Senhor, pelo Teu Evangelho, Pai, pelas boas novas, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo, que o Senhor faça desse tempo um tempo proveitoso, Pai. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, de falar aos nossos corações, de nos preparar, Senhor, para receber esta semente, Pai. Que o Senhor venha abençoar este tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos aí, feito uma série de estudos do Evangelho de João, e a chave que nós temos utilizados para estudar esse Evangelho, está lá no início do livro, João capítulo 1, verso 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E João é tão enfático nessa questão que ele repete logo no verso 17, no mesmo capítulo, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E nós temos pincelado todo o Evangelho de João baseado nessa questão do Verbo que habitou cheio de graça e cheio de verdade. Irmãos, louvado seja Deus que nos enviou esse Verbo, cheio de graça e de verdade. E reparem que a graça vem na frente da verdade, Graças a Deus, porque se a verdade viesse na frente da graça, provavelmente estaremos todos condenados, Mas não, o Evangelho diz que ele habitou cheio de graça e de verdade. Louvado, irmão, seja Deus, que a graça vem na frente e a verdade vem logo em seguida. Porque se a verdade viesse antes da graça, irmãos, estaremos todos perdidos, e a gente vai entender um pouquinho disso nesse capítulo 18, que fala um pouco da verdade a respeito da nossa natureza. Irmãos, nós vimos no último sábado que havia chegado a hora do Filho ser glorificado pelo Pai, e que este processo de glorificação se completaria na cruz. A cruz é o desfecho desse processo de glorificação do Filho. Jesus diz que chegada a hora, glorifica o teu Filho. Esse processo da glorificação, ela culminaria, ela resultaria na cruz, na crucificação do Filho. E hoje a gente vai aplicar uma prova para os irmãos, para ver se os irmãos lembram do que foi falado no último sábado. Então, assim, nós vimos que no caminho para a cruz, que a partir do momento em que Cristo diz, é chegada a hora, ele começa a trilhar um caminho, irmãos. E esse caminho vai ter um desfecho que é a sua crucificação. Nós vimos que no caminho para a cruz acontecem
várias atitudes de Jesus ali naquela oração, né, diante de Deus e diante dos seus discípulos. E o que os irmãos lembram dessas questões que Jesus trata na sua oração? Alguém lembra de alguma coisa do que foi falado no último sábado? Então, Ana, o que Jesus coloca diante de Deus, na frente dos seus discípulos, naquela oração que ele faz a Deus, dizendo que é chegada a hora, glorifica o teu filho? Uma das coisas, eu vou adiantando para os irmãos, para ver se motiva os irmãos a lembrarem que devemos estar guardados em Cristo. O que mais? E roga ao Pai para nos santificar. Roga para nos santificar. Ele se santifica para que sejamos santificados nele, que está relacionado com a questão de sermos achados nele. O que mais? Para que ele nos guarde, para que nós não... que a gente não se perca dele. Que ele nos guarde para que nós não nos percamos, né? não sejamos consumidos, né, pelo mal. O que mais? Seríamos um com ele. Que seríamos um com ele. Seremos aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. Muito bem, irmãos. Isso mostra que vocês estão prestando atenção nos estudos. Bom, nós vimos, irmãos, que no caminho para a cruz, Cristo roga pelos teus, em quem ele seria glorificado. A palavra diz que nestes meu nome é glorificado. Ele roga pelos teus. O Senhor intercede para que fôssemos guardados nele, como a Ana falou, né? Para não sermos consumidos pelo mal. Vimos que o Senhor ele santificou a si mesmo, para que fôssemos santificados nele. Vimos que o desejo do Senhor é que fôssemos aperfeiçoados na unidade através da união com Ele. Vimos que Ele, Cristo, é o centro, de toda essa questão da salvação, toda essa questão relacionada aos discípulos, à igreja, porque tudo está relacionado a Ele, é nele, é por Ele, Ele se santifica, seremos santificados nele, Ele será glorificado através dos seus, então Ele pede para que os seus sejam guardados nele. Ele santifica a si mesmo através da palavra da verdade, diz que os seus guardam a palavra da verdade. E essa verdade santifica aqueles que são seus. Então, o Senhor ele é o centro desse processo de santificação, de aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo. Então, nós vimos que no caminho para a cruz, irmãos, a vontade de Deus é nos unir ao seu Filho, é a união com Cristo. A partir do momento em que Jesus diz, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, irmãos, inicia-se um caminho. Esse caminho vai ter um desfecho que é a sua crucificação. Nós vemos que a vontade de Deus é nos unir nesse caminho ao seu Filho. Nós vemos que a vontade do seu Filho é que fôssemos achados nele. Por quê? Aqui diz no capítulo 17, verso 24, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Por quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste. O desejo, a vontade do Senhor é que nele nós fôssemos achados, que estivéssemos com Ele, onde quer que Ele estivesse. E onde Ele está agora, nesse momento, a partir da chegada da hora? Ele está trilhando um caminho que vai ter um desfecho que é a cruz. Irmãos, nós, como igreja, como corpo de Cristo, como cristãos, nós temos que ser achados em Cristo, no caminho para a cruz. Nesse caminho que Cristo trilha para a cruz, porque nós, cristãos, veremos a sua glória aonde? Com Ele, neste caminho para a sua cruz. Agora, reparem que é interessante a gente observar que todo este contexto e todas as coisas que nós vimos nos estudos estão inseridas numa oração, no estudo anterior, no estudo que o pastor Lucas trouxe para a gente, a oração, que a Bíblia intitula como a oração sacerdotal. E sacerdotal exatamente por essa questão central da intercessão do Filho pelos teus, pela igreja. O sacerdote, que depois será levantado como o sumo sacerdote, o único sacerdote, o grande sacerdote do seu povo, por Deus, que a gente viu nos estudos de Hebreus. Repare que todo esse contexto, que todo esse conteúdo da santificação, de sermos guardados do mal, de vermos a glória de Deus, do Filho,
ela está inserida num contexto de uma oração, que é uma comunhão do Filho com o Pai, né? E repara que nesse processo da oração, onde o Senhor está se colocando diante de Deus e diante dos seus discípulos, pedindo para que Deus guardasse, dizendo dizendo para os discípulos para que eles fossem achados nele, há também um testemunho de Cristo para a igreja. Que testemunho é esse, irmãos? Ele diz, né, aqui no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Além do processo de santificar a si mesmo, de guardar os teus, Jesus, ele coloca diante dos seus discípulos o testemunho, e diante de Deus, o testemunho de que ele manifestou o nome do Pai aos seus discípulos. E agora os seus discípulos reconhecem que todas as coisas que Deus tem dado ao Filho provém de Deus, porque lhes transmitiu a palavra que Deus lhe deu, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que Cristo saiu do Pai, que o Filho saiu do Pai, e creram que ele enviaste. Ou seja, Jesus, além de colocar-se diante de Deus, orando para que o Senhor glorificasse ao Filho, naquele momento ele testemunha diante de Deus, diante do Pai, que ele manifestou o seu nome aos seus discípulos. Eu te glorifiquei, manifestei o teu nome, agora reconhecem, receberam, guardaram e creram que o Senhor me enviaste. Vemos, irmãos, que no caminho para a cruz, o nosso Senhor não somente intercede por nós, mas também dá um testemunho acerca da sua obra que lhe fora confiada pelo Pai. Obra esta que será consumada quando esse caminho for concluído. O testemunho do Senhor começa no momento em que ele começa a trilhar esse caminho para a cruz. Ele ora e intercede pelos seus, mas ele também dá um testemunho da sua obra, ao qual lhe fora designada. E essa obra vai ser concluída quando? Na cruz. E a partir do capítulo 18, irmãos, nós vamos ver a reta final desse caminho. A reta final para chegarmos à cruz, onde vai ser o desfecho e a conclusão desse caminho. Então vamos lá para o capítulo 18 do Evangelho de João. Daqui para frente, irmãos, cada versículo que lemos, nós damos um passo a mais, à frente, em direção à cruz de Cristo. E eu pergunto para os irmãos, vocês estão preparados? Preparados para seguir em frente nesse caminho? Quem acha que vai ser moleza aí? Caminho da cruz. Moleza, né? Irmãos, quem acha que essa cruz é só para Cristo? Tem muita gente hoje que acha que Cristo, e tem muita gente hoje que inclusive deixa Cristo crucificado. O final de tudo foi na cruz, né? Está lá, crucificado, amém. Deixa ele lá, né? Irmãos, a vontade do Senhor é que onde Ele esteja, estejam também com Ele os teus. E se nós não estivermos com Ele, irmãos, nós não veremos a sua glória. Ou seja, nós temos que estar com Ele, até mesmo no caminho para a cruz. No capítulo 18, nós começamos a ver o preço necessário para a conclusão dessa obra designada ao Filho. Bom, logo após a oração sacerdotal, a gente viu aí que o Senhor, ele, juntamente com seus discípulos, se dirige a um jardim do outro lado do ribeiro Cedron, onde estivera muitas vezes com os seus. O interessante desse contexto, desse capítulo, né, que tem o título de Jesus no Getsemane, ele é um texto que ele é encontrado não somente no Evangelho de João, mas é um texto que é encontrado em todos os outros evangelhos sinóticos, né, os 3 evangelhos sinóticos. E se a gente depois, vocês podem até ler em casa se vocês quiserem, se a gente pegar esses textos e ler com bastante cautela, com bastante percepção, a gente vai ver que a base desses textos é semelhante, mas cada discípulo teve o cuidado de colocar um detalhe particular de si mesmo, que ele
que o Espírito Santo fez com que ele compartilhasse com a igreja. E esses detalhes particulares acrescentados nesses textos, nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João, eles acabam agregando, acrescentando um conhecimento mais detalhado desse momento tão particular e tão importante para a igreja, que era o momento onde começou a reta final para a crucificação do Senhor. Então, eu até convido os irmãos mais para frente a lerem aí esses outros textos. Vou deixar aqui aberto, depois se vocês quiserem copiar, estão aí. São os outros textos que falam a respeito desse momento tão importante. Bom, aqui o texto diz que ele saiu com seus discípulos para um jardim. Que jardim é esse, irmãos? Quando vocês forem para casa e vocês abrirem nos textos para verem os outros detalhes desse contexto, lá no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, a gente vai ver que Lucas ele chama esse jardim, ele diz que eles se dirigiram a um monte chamado Monte das Oliveiras. E nesse Monte das Oliveiras é que estava esse jardim. E também acrescenta que era um lugar costumeiro, né, para Jesus e seus discípulos. O que é uma oliveira? É uma árvore de oliva, que a gente chama de azeitona, né? Oliveira, irmãos, é uma árvore nativa da região oriental do mar Mediterrâneo, cujo fruto é a oliva, né? Que é derivado do latim, que tem um significado de óleo, né? O latim e do grego depois tem puxando o significado de óleo, então eles chamam de oliva o fruto da oliveira, né? E nós conhecemos como azeitona que produz o azeite. Marcos e Mateus, em relação a esse lugar, a esse jardim, eles dizem que o lugar chamava-se Getsemane. E Getsemane também está no título, né, do texto aqui do Evangelho de João. Alguém sabe o que significa Getsemane? É a combinação de duas palavras hebraicas que significam lagar de óleo. Lagar é o lugar onde ocorre a prensa da oliva, da azeitona, né? Ela é prensada, ela é esmagada e é extraído dela o óleo, né? O azeite. O óleo ele é extraído através dessa compressão, desse esmagamento do fruto da oliveira, né? E é interessante isso, porque o caminho, irmãos, que leva para a cruz coloca Jesus e os discípulos num lugar que é conhecido como lugar de compressão, como lugar de esmagamento. E a gente vai entender um pouquinho como isso está relacionado com essa questão, onde eles se encontram. Vamos abrir aqui juntos no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Eu vou pedir para o irmão ler o Evangelho, o capítulo 26, verso 36 ao 46, para a gente pegar um contexto desses sinóticos a respeito desse momento, que é importante ver alguns detalhes aí para a gente entender, inclusive essa questão do local onde eles se encontram, né? Dessa compressão, desse esmagamento que está relacionado a esse lugar. Então, alguém poderia ler Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46, por favor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste e até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Bom, nesse jardim, irmãos, estavam Jesus e seus discípulos, exceto Judas, que estava em outro lugar, né, recebendo a escolta e os guardas que posteriormente levaria a este jardim para prendê-lo. E Marcos ainda ressalta que Judas estava aguardando uma boa ocasião para o entregar, ou seja, estava esperando o momento certo, a melhor ocasião para entregar Jesus. E Jesus, né, depois disse que se colocou diante de Deus, dizendo que havia chegado a hora, ele caminha para esse jardim, caminha para aquele caminho que é o seu destino, a sua obra designada, justamente para dar essa oportunidade, né, de ser encontrado por estes, né? E é interessante, irmãos, que neste lugar, a gente viu no texto que Jesus separa 3 dos seus discípulos, né, que aqui diz que é Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, dos quais ele separa dos seus discípulos e leva-os até um determinado lugar naquele jardim e diz a esses discípulos, né, ficai aqui e vigiai comigo, né? Olha que interessante, né? É um detalhe que a gente não vê naquele capítulo 18 do Evangelho de João, mas é interessante porque ao se dirigir ao local da oração, né, Mateus ele nos relata que Jesus começou a se angustiar, ele começou a se entristecer, e ele compartilha isso com os seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos, né, que a sua alma está profundamente triste até a morte. O que está acontecendo, irmãos, nesse momento onde começa a angústia e a tristeza, onde Jesus relata até a profunda tristeza da alma aos seus discípulos? O que está acontecendo nesse momento com Jesus? Alguém faz alguma ideia do porquê começa essa angústia, essa tristeza profunda da alma, a qual o Senhor ele compartilha com os teus, que ele separa para orar e vigiar com ele? Já sabia, né, o que ia acontecer. Irmãos, Estamos aqui no versículo. a hora, né? Era isso que ele estava. Irmãos, naquele lugar conhecido como compressão foi travado uma verdadeira batalha. Uma verdadeira batalha na reta final para a consumação da obra designada ao Filho, irmãos. Um cálice fora servido ao Senhor. Que cálice é esse? Já havia chegado a hora, como o Christian falou, a hora para que ele fosse glorificado pelo Pai, e começou a reta final para o caminho da cruz. Qual é a obra designada ao Filho, irmãos? Que obra é essa que foi designada pelo Pai ao Filho? Que cálice é esse? Dar a vida em favor do céu. A Bíblia fala de alguns cálices que têm diferentes significados. Mas esse cálice em específico, irmãos, chama-se cálice da ira. Lá em Isaías, capítulo 51, 17, Deus diz ao povo através do profeta, né? Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que na mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Paulo resume isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, dizendo que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a alma do Senhor estava profundamente triste naquele momento. Naquele momento começou uma angústia, uma tristeza profunda no Senhor, porque chegara o momento em que lhe fora oferecido o cálice da ira de Deus. E por que da ira de Deus? Quando éramos inimigos de Deus, éramos pecadores e estávamos em inimizade com Deus, estávamos debaixo da
Ira de Deus. Cristo recebeu o cálice da ira por quê? Ele tomou os nossos pecados. Porque o Senhor mandou o Filho para que ele tomasse sobre si os nossos pecados. E qual é a consequência disso, irmãos? A morte. Mas que morte? Jesus está triste por causa da morte? Porque vai deixar este mundo? O que é a morte? É um processo de separação. E nós estamos tratando aqui a separação de um filho que está no Pai desde os princípios deste mundo. Sempre esteve junto do Pai, antes da formação deste mundo. E nós estamos tratando aqui de uma separação neste âmbito. Porque Cristo vai tomar sobre si todos os pecados. Vai se fazer pecado, como diz Paulo em 2 Coríntios. Ele se faz pecado por nós. E lá no livro de Isaías diz, né, que Deus, coube a Deus moê-lo, né, o cordeiro que era levado ao matadouro. Se fez pecado, e Deus é santo, não compartilha com o pecado. Naquele momento, a morte é a separação. Separação do Filho e a separação do Pai. Irmãos, eis o motivo dessa tristeza, eis o motivo dessa angústia, porque pela primeira vez o Senhor enfrentaria a separação daquele ao qual ele era encontrado, desde os primórdios da criação deste mundo. Irmãos, o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu pergunto para vocês, onde está a graça nessa ação do Senhor? Nesse texto que a gente viu. No caminho para a cruz, irmãos, Jesus consentiu em tomar desse cálice que o levaria a essa separação do Deus Santo. Não somente consentiu, como for obediente à vontade de Deus. A gente viu aí no texto, né? A gente viu aqui, adiantando-se um pouco, prostrou-se, no verso 39 de Mateus, sobre o seu rosto orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, o Senhor não tomou o cálice nesse momento, mas Ele consentiu. O cálice lhe for oferecido, mas Ele consentiu em tomar o cálice da separação, da morte, da ira, do pecado, né? Se tornando pecado, para que fôssemos feitos justiça através da vida dele. Ele coloca diante de Deus, se possível passe de mim, mas todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. No caminho para a cruz, irmãos, o Senhor ele consentiu em tomar desse cálice que o levaria a uma separação do Deus Pai. Daí a tristeza, daí a angústia do Senhor. Mas mesmo assim for obediente à vontade de Deus. E onde está a verdade nessa história? Nós merecíamos, irmãos, tudo isso, por isso a graça. E agora onde está a verdade? Alguém lê aí o versículo 40 para mim. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Onde está a verdade? Irmãos, a verdade é que no caminho da cruz de Cristo, a nossa carne é fraca e ela se manifesta. E quando ela se manifesta, o que acontece? Deixamos de ser achados no Senhor. Irmãos, o Senhor ele pediu aos seus discípulos para vigiarem com Ele. Vigiai comigo, Ele diz àqueles 3 que Ele separou. Vigiai comigo. Ele pede aos seus discípulos para vigiarem com Ele. Mas Ele vigiou sozinho.
Pediu para que orassem com ele, mas ele orou sozinho. Irmãos, o Senhor, ele travou essa batalha sem auxílio dos seus. E Lucas relata que essa batalha foi tão intensa, se vocês quiserem até abrir lá, eu acho interessante esse texto que Lucas relata. Lucas 22, verso 43 e 44. Essa batalha foi tão intensa, irmãos, que manifestou como é que diz na medicina? Até perdi a palavra agora. Manifestou em Cristo um processo biológico que Lucas relata, eu achei muito interessante. Alguém lê aí o verso 43 e o verso 44. Então ele apareceu no anjo do céu e confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha que interessante, irmãos. O Senhor, ele pediu para os discípulos vigiarem com ele, mas vigiou sozinho. Pediu para orarem com ele, mas ele orou sozinho, travando essa batalha sem auxílio. E Lucas diz que essa batalha foi tão intensa, tamanha era a angústia nessa batalha, irmãos, que ela gerou uma consequência. Que consequência foi essa? Irmãos, esta é a primeira vez em que o sangue do Senhor foi derramado. Nesta batalha intensa, travada, ali naquele jardim, no jardim do esmagamento, da compressão, o sangue do Senhor foi derramado pela primeira vez. Porque quanto mais ele se angustiava, mais ele orava intensamente ao ponto do seu suor tornar-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Glória a Deus, irmãos, porque o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade, porque nós não merecíamos a sua graça. A graça de consentir em tomar o cálice. Sequer podemos estar juntos dele no momento da sua angústia. Puderam estar, os teus, no momento da sua angústia. Mas Deus, como diz Lucas, enviou um anjo. Enviou um anjo para que o confortasse. Na hora de vigiar, irmãos, o que acontece com os nossos olhos? Os nossos olhos pesam. E qual que é a consequência disso? Mateus, ele diz, Ele diz na repreenda do Senhor: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Irmãos, a verdade é que nós somos fracos, a nossa carne é fraca, que na hora de vigiar os nossos olhos pesam. E a consequência disso, irmãos, é que nós nos tornamos susceptíveis para entrar em tentação. Interessante esse verbo, Entrar. O que isso quer dizer? O que vocês entendem por entrar em tentação? Eu imagino a tentação como uma porta. Você tá fora dela. Mas ela é uma porta. E quem não vigia corre o risco de entrar. E quando entra, entra onde? Quando entra numa sala escura. Ele passa pela porta da tentação e entra numa sala escura. Que sala escura é essa? A iniquidade. É o pecado. É a tentação que conduz ao pecado. É interessante porque ele fala entrar em tentação. Eu imagino a tentação como uma porta que quando você passa, entra numa sala fechada escura, em trevas, que é a iniquidade, que é o pecado. E essa porta se fecha. E como é que você vai achar a saída? No escuro. Se nós não estivermos no Senhor, se não formos achados na luz, na vida, naquele onde habita a luz, onde habita a vida, a gente não acha essa porta. Irmãos, a verdade é que nossos olhos pesam e que isso pode nos levar a passar por uma porta que nos conduz à iniquidade. Ao entrar por essa porta se fechar, irmãos, alguns acham a saída.
outros não. Dá um exemplo de alguém que não achou. Judas. E é interessante nessa questão dessa verdade, dizendo que nossa carne é fraca e que sequer nos dispomos a estarmos vigiando com o Senhor. Mateus, no capítulo 20, do verso 22, do verso 20 ao 22, diz o texto, né? Mateus, capítulo 20, verso 20 ao 22. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e orando, pediu-lhes um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, perguntou Jesus, né? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que estou pronto para beber? Qual foi a resposta? Podemos. Claro que podemos. Bebemos. Podemos e bebemos. Depois, lá no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 36 ao 38, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Tiago e João disseram, podemos beber o cálice. E Pedro diz, darei a própria vida por ti, Senhor. Como assim não posso te seguir? Eu te sigo até a morte. E quem estava com ele, irmãos? Naquele momento em que Jesus compartilha a sua angústia, compartilha a sua tristeza profunda, os 3. Os 3. Os que podiam beber o cálice também, e o que daria a própria vida. Irmãos, glória a Deus que o Senhor travou essa batalha, mesmo nós não estarmos seguindo a sua orientação de batalhar com Ele, de vigiar com Ele. E glória a Deus, irmãos, que nós somos expostos a essa verdade. A verdade que a nossa carne é fraca, mas temos um Deus que é cheio de graça, que é cheio de misericórdia. Que mesmo quando nós falamos podemos, nós damos a nossa vida. O Senhor é cheio de graça, cheio de misericórdia. Tamanha era a angústia, irmãos, de Deus, do Senhor, naquele momento que Ele sangrou, suou sangue, e o seu sangue caiu sobre a terra pela primeira vez. E nós, e os seus discípulos, a sua igreja, estava dormindo, não pôde vigiar, não pôde orar com Ele naquele momento. Eis a verdade do Evangelho, irmãos. Eis o motivo dessa obra que foi designada ao Filho. Porque nós, por nós mesmos, pereceríamos. Mas o Filho veio para se entregar e nos resgatar deste mundo. Na oração que nós vimos sábado passado, Jesus diz, né? Não peço que estire do mundo, mas que o livre do mal. Muitas vezes achamos que somos fortes. Aí vem o mal e nos consome. Mas o Senhor, Ele antecipadamente intercedeu, livra-os do mal. Preguei a palavra da verdade, eles guardaram, receberam, eles te conhecem, livra-os do mal. Guarda a tua igreja. Guarda os teus. Glória a Deus pela graça do Senhor, irmãos. Vamos voltar lá para o capítulo 18 de João. Verso 3 ao verso 11. Alguém poderia ler, por favor? Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra.
Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir este, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Obrigado, Jana. Bom, Judas havia reunido uma multidão, né? Os outros textos dizem que era uma multidão, que era uma turba, né, de pessoas para prender Jesus. E havia combinado com eles um sinal que João ele não apresenta, ele não coloca, mas que está nos outros evangelhos sinóticos. Que sinal era esse? O beijo. Né? Um beijo, um ósculo, né? Como o Novo Testamento, muitas cartas Paulo acaba colocando no final para os irmãos se saudarem com ósculo, né? O beijo, irmãos, naquela época ele era um sinal de respeito, de amizade e de afeição, comum, né, entre os cumprimentos e entre as saudações, né? Paulo mesmo usa diversas vezes no encerramento das suas cartas, orientando a igreja a se saudar com esses ósculos santos. Mas esse ósculo de Judas, irmãos, não tem nada de santo. Sabe como Jesus recebeu esse ósculo, esse beijo? Ele questiona no momento, né? Ele fala: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Sabe como Jesus recebe esse beijo da traição, esse ósculo da traição? Eu acho muito interessante esse texto. Salmo 41, verso 9. É um texto profético. Que retrata exatamente esse momento. 41, verso 9. Alguém poderia ler? Então, meu amigo íntimo, em quem eu confiava, comido meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Como Cristo recebeu esse beijo, irmão? Como um calcanhar. Irmãos, hoje eu até comentei com o Lucas, eu fico pensando, como pode, né, um discípulo, né, que estava com Jesus por 3 anos, que ouviu a palavra da verdade, que esteve no momento dos grandes milagres do Senhor, né, diante dos próprios olhos, ele viu a obra que o Senhor fazia no meio do povo de Israel. Como pode, irmãos, uma pessoa se corromper a tal ponto de entregar o Filho do Homem com um beijo? Uma atitude, acho que torna a traição em si até mais hedionda, né? E a profecia dizia, né? Um amigo íntimo, ele esteve na intimidade do Senhor. Participou da intimidade, ele comia do pão. Né? O Senhor confiava, né? Aliás, ele era o homem que ficava com a bolsa, que cuidava do dinheiro. E provavelmente foi esse caminho que o perverteu. A cobiça. Judas via, até comentei com o Lucas, comentou comigo hoje, Judas via em Cristo o quê? Uma fonte de lucro. Diferente dos dias de hoje, né? Bem diferente, né? O pessoal não vê Jesus como uma fonte de lucro hoje em dia. Foi só Judas. Irmãos, a palavra diz que esse amigo íntimo levantou contra ele o calcanhar. Aquele beijo, na verdade, foi um calcanhar desse amigo do Senhor. Com um beijo traz o Filho do Homem, né, diz lá em Lucas, né? E sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se aqueles homens, aquela turba, aquela multidão que veio com paus porretes para prendê-lo como um salteador, né? Adiantou-se e disse: a quem buscais? Lá no verso 4 do capítulo 18 de João. E eles responderam: a Jesus o Nazareno, a Jesus de Nazaré, o título qual ele era comumente conhecido em Israel.
Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes pergunta: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Irmãos, o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Onde está a graça nesse texto? E onde está a verdade? Graça e verdade. A gente vai ver. Olha que interessante. Vamos ver primeiro a verdade. Irmãos, a verdade nesse texto é que o Filho é achado aonde? Onde é achado o Filho? No Pai. O Filho é achado no Pai. E assim como o Pai é achado no Filho. Quem vê ao Filho vê ao Pai. E olha que interessante, quando Jesus ele se manifesta, ele se revela, sou eu, o que acontece com aquela turba de pessoas, aquela multidão? Eles recuam, aí caem por terra. Por quê? Porque quem vê ao Filho vê ao Pai, porque Jesus é achado no Pai, assim como o Pai em Jesus. Então a autoridade do Pai está no Filho. A revelação de Jesus, irmãos, ela traz à mente uma lembrança aos judeus, naquele momento. Sou eu. Quem usou essa frase para se revelar ao povo de Israel? Deus aonde? Em Êxodo. No momento em que o Senhor ele se manifesta a Moisés e diz: vá libertar o seu povo, o meu povo, do Egito. E Moisés pergunta: mas eu vou dizer que eu fui em nome de quem? E Deus fala: diga que eu sou o que sou. Os libertou e o enviou. Irmãos, a verdade é que o Filho é achado no Pai, assim como o Pai é achado no Filho. Quem vê ao Filho vê ao Pai. O próprio João já descreveu esse testemunho do Senhor. Lá em João capítulo 8, versos 23 e 24, diz assim o texto: vós sois cá de baixo, aqui é Jesus falando aos fariseus, né? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E o verso 58, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, o Filho é achado no Pai, assim como o Pai é achado no Filho. Êxodo, capítulo 3, verso 3 ao verso 14, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Quem lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, o Filho está no Pai, assim como o Pai está no Filho. A autoridade do Pai está também sobre o Filho. E quando Jesus se revela, quando eles perguntam ele pergunta: a quem buscais? Eles dizem: a Jesus o Nazareno. Ele diz: eu sou. Revela a autoridade dele àqueles homens, porque eles sabiam quem era. Ele usa a mesma palavra. Eles sabiam quem era o eu sou, né? E nesse momento aqui que a gente viu do capítulo 8, quando ele se diz eu sou, eles pegaram nas pedras para atacar nele, né? Blasfêmia, né? Só que aqui não, aqui a autoridade ela é exercida de tal forma que eles recuam e caem por terra. Irmãos, a verdade é que o Filho e o Pai são um. E dessa forma a autoridade do Pai também
está no Filho. João descreve que ao ouvir essa resposta, recuam e caem por terra, pois na sua resposta pesava a autoridade do Pai. E onde está a graça? Nesse texto que a gente leu, ela se manifesta 2 vezes. Eu vou dar uma palhinha de um outro texto para ver se ajuda os irmãos a encontrarem. João capítulo 10, verso 17 ao verso 18. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu lhe dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Onde está a graça, irmãos, nesse texto que a gente leu, no capítulo 18? Quando ele se coloca, ele mesmo se apresenta. Ele se adianta e ele se entrega. Irmãos, ninguém tira de mim a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Porque o Pai me ama, dou a minha vida para reassumir. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. No caminho para a cruz, irmãos, Jesus espontaneamente se entrega para dar a própria vida pelos teus. Se isso não acontecesse, eles iriam continuar recuando e caindo por terra. Eis a graça. O Senhor, ele se entrega para ser levado à morte pelos teus. Ninguém seria capaz de prendê-lo ou de matá-lo se ele não se entregasse. Vimos a graça manifesta no momento de consentir em tomar o cálice, ser feito pecado, para que fôssemos feitos justiças nele. E vimos a verdade, vimos a graça no momento que ele se entrega para ser levado à morte pelos teus. E vemos a verdade, né? Nós temos esses olhos pesados, essa carne fraca, e sequer podemos vigiar no momento em que o Senhor estava na angústia, em profunda tristeza. E vimos também a verdade, irmãos, de que o Senhor está no Pai, assim como o Pai está no Senhor. Ele e o Pai são um, a autoridade de um está também sobre o outro. Agora, para terminar, alguém lê do verso 8 ao verso 9. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Olha que interessante, irmãos. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. No caminho para a cruz, irmãos, Jesus continua a interceder pelos teus. Ele já havia intercedido lá no capítulo 17, quando ele disse, né? Guarda-os do mal, santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Que meu desejo é que eles sejam achados comigo onde quer que eu esteja, para que vejam a minha glória. Agora, na reta final, para a crucificação, ele continua intercedendo por aqueles que são seus. Irmãos, isso é graça. Porque essa intercessão, ela vai até o fim. E é graça da parte de Deus que enviou o seu Filho para se entregar naquela cruz por mim
por você e por todos que nele creem. No caminho para a cruz, irmãos, o Senhor, Ele consentiu em beber o cálice, Ele entregou a própria vida e Ele continuou intercedendo pela igreja. Enquanto que a igreja não pôde vigiar com Ele, não pôde orar com Ele, não pôde, apesar de ter compartilhado da sua angústia, ele compartilhou a sua angústia e a sua aflição. O que mais a igreja fez, irmãos? O texto diz que Pedro se levanta e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Interessante, porque muitas vezes na nossa vida cristã nós escolhemos combater as batalhas erradas. Na hora de combater a verdadeira batalha, onde o Senhor, disse: vigiais comigo, orais comigo, eles dormiram. Mas na hora que não era para ter batalha nenhuma, Pedro se levanta e corta a orelha do guarda. Estava descansado. E aqui mostra ele indo pela sua própria carne, né? Sua força. Talvez até querendo mostrar para Jesus que ele daria a própria vida, que ele já tinha relatado isso para o Senhor. E o Senhor disse para eles: me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Irmãos, na nossa vida cristã escolhemos combater muitas vezes as batalhas erradas. E isso, irmãos, acontece por quê? Eis uma verdade do Evangelho. Isso acontece por causa da nossa superficialidade no conhecimento do Filho. Irmãos, a verdade é que no caminho para a cruz, se nós não formos achados em Cristo, podemos padecer pelas nossas escolhas. Se nós não formos achados em Cristo, irmãos, padecemos pelas nossas escolhas, porque temos essa tendência de escolhermos as batalhas erradas, temos essa tendência da nossa fraqueza da carne, dos olhos pesados. Onde devemos ser achados, irmãos? Em Cristo. No caminho para a cruz, devemos ser achados em Cristo, pois os que são achados nele verão a sua glória, receberão o amor de Deus, porque Jesus pagou um preço alto para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. E é por isso que ele diz, eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, no verso 26 do capítulo 17, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, Jesus está indo por um caminho da cruz, onde Ele ainda nos fará conhecer ainda mais. E a superficialidade no conhecimento do Filho, irmãos, nos leva para fora desse caminho. E estando fora desse caminho, não receberemos da parte de Deus o amor com que amaste, sequer receberemos o Senhor. Minha oração para os irmãos esta noite é que possamos, como igreja, como corpo do Senhor, ser achados em Deus, porque já foi nos revelada a verdade de quem nós somos verdadeiramente. E hoje nós temos o Espírito Santo que foi enviado pelo Filho quando subiu aos céus, para que estivesse nos auxiliando, nos guiando na sua verdade, na sua palavra, nos santificando mediante a sua palavra, militando contra a nossa carne, que é fraca. Irmãos, no caminho para a cruz devemos ser achados em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela riqueza, Senhor, da Tua verdade, pelas Tuas revelações, de quem nós verdadeiramente somos. Te agradeço, Deus, pela Tua graça, que é superabundante, Senhor, como muitos dos Seus profetas já relataram, Senhor. Nós, mediante a Tua palavra, Senhor, também podemos contemplar, também podemos experimentar dessa graça superabundante. Obrigado, Senhor, que o Senhor optou por tomar daquele cálice, Pai.
e sofrer, Senhor, esse processo de separação que foi profundamente doloroso, angustiante, triste do Pai. Nós te louvamos por essa atitude de amor incondicional pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e de todos, Senhor, aqueles que creem na Tua palavra e na Tua verdade, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, Pai, trilhou esse caminho até o final, até a cruz, sofreu até o final, foi moído, escarnecido, zombado, mas os seus pés não vacilaram, Pai. Nós te louvamos, Deus, por esse amor incondicional, as nossas vidas se entregando, se fazendo pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça em Ti, Senhor. Nós te louvamos por esse sacrifício maravilhoso. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, também com a sua igreja, Pai, preservando a Tua palavra, a Tua verdade, nos santificando, Senhor, na Tua verdade, Pai, nos orientando a sermos achados em Ti, Senhor. E eu hoje, como membro deste corpo, Pai, clamo e peço que o Senhor possa nos fazer sermos achados em Ti, Senhor, santificados na Tua palavra, crescendo no conhecimento do Filho, Senhor, estando sobre a Sua autoridade, Senhor, sofrendo a Tua disciplina, Senhor, para que sejamos participantes, Pai, da Tua santidade. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor foi até o fim. E o Senhor nos resgatou, Pai, deste mundo perverso ao qual nós não mais pertencemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser um Deus cheio de graça e cheio de verdade, Pai. O Senhor continue a se revelar, Senhor, no nosso meio. O Senhor continue a se manifestar no nosso meio, a semear a Tua verdade nas nossas vidas, Senhor, e que essa verdade venha frutificar em nós. Em nome de Jesus. Se alguém quiser orar, fica à vontade, irmãos.